Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um pequeno e movimentado café em Nova York, Marcos, um jovem garçom negro, ocupava-se entre as mesas. Durante anos ele atendia os clientes com um sorriso, apesar dos olhares de desdém e sussurros ocasionais pelas costas. Naquela manhã, o café estava particularmente movimentado. O aroma de café moído na hora se misturava ao de croissants quentinhos. Em uma mesa perto da janela, uma mulher em uma cadeira de rodas, elegantemente vestida, mas visivelmente frágil, o aguardava. Ela tinha uma expressão vazia, como se o mundo ao seu redor não lhe interessasse de fato. Marcos se aproximou cautelosamente e fez uma leve reverência. Bom dia, senhora, eu cuido da senhora. O que posso lhe oferecer esta manhã? A mulher olhou para ele com um olhar indiferente e respondeu com uma voz suave, mas firme. E um café preto, por favor, e um croissant. Marcos assentiu e voltou para trás do balcão para preparar o pedido. Poucos minutos depois, colocou a xícara e o prato na frente dela. Ela agradeceu com um simples aceno de cabeça, sem sorrir. Então, com um gesto inesperado, ela lhe entregou um recorte de jornal dobrado em 4. Marcos franziu a testa. Não era dinheiro nem gorjeta. Apenas um pedaço de papel amarelado. Curioso e um pouco desconfiado, ele desdobrou o recorte. Seus olhos se arregalaram. Na primeira página, uma foto mostrava, sem seu consentimento, atendendo um cliente no café. Mas não era só isso, a manchete em letras maiúsculas era provocativa e humilhante. O garçom negro causa indignação no bairro Nobre. Marcos sentiu um nó na garganta. Ele sempre soube que sua cor de pele atraía olhares, e às vezes, julgamentos precipitados, mas nunca imaginou que seria retratado assim em um jornal. A mulher olhou para ele calmamente, quase com silenciosa satisfação, como se esperasse sua reação. Marcos segurava o recorte de jornal na mão. Seu coração batia forte. Ao seu redor, o café continuava a vibrar com conversas e o tilintar de xícaras, mas para ele, tudo havia parado de repente. A mulher na cadeira de rodas, senhora Caldwell, observava-o com uma calma gélida. Marcos sentiu uma raiva surda crescer dentro de si, mas sabia que precisava manter a calma. Por quê? Por que você me deu isso? Ele perguntou, com a voz trêmula, mas controlada. A senhora Caldwell sorriu levemente, um sorriso que não tocou seus olhos. Então você pode ver como algumas pessoas te percebem, meu jovem. Mesmo quando você é prestativo, mesmo quando faz seu trabalho direito, algumas pessoas só veem a cor da sua pele. Marcos sentiu uma pontada de injustiça no peito. Trabalhará duro por cada dólar que ganhará, sempre for educado, respeitoso, e agora estava sendo reduzido a um clichê. Uma história sensacionalista para o prazer de leitores curiosos ou maliciosos. Ele pegou sua xícara e seu prato e com um gesto controlado levou-os até a mesa. Não sou objeto de curiosidade, respondeu ele com calma, mas firmeza. Você pode publicar o que quiser, isso nunca mudará quem eu sou. A senhora Caldwell o encarou com um leve sorriso irônico. Marcos sabia que ela pensava que o havia intimidado. Mas no fundo sentia algo poderoso, uma determinação de provar que ela estava errada. Enquanto voltava para trás do balcão, ele tomou uma decisão silenciosa. Ele ia mudar essa história, mas não com raiva, com sucesso, dignidade e orgulho. Naquele exato momento, ele ainda não sabia que aquele recorte de jornal seria o catalisador que transformaria sua vida para sempre. Depois que a senhora Caldwell saiu, Marcos ficou parado atrás do balcão por alguns instantes com o jornal na mão. Seus colegas cochichavam entre si, alguns solidários, outros um pouco constrangidos. Mas Marcos sabia que precisava agir com inteligência. A raiva não seria suficiente. Ele percebeu que este jornal poderia se tornar uma arma não intencional, mas somente se ele soubesse como usá-lo a seu favor. Ao chegar em casa naquela noite, folheou cuidadosamente as páginas. A foto mostrava de um ângulo ridículo, e o artigo estava cheio de termos exagerados, quase ridículos. O garçom provocador, o escândalo do café chique, tensão racial. Estava tudo lá. Mas algo lhe chamou a atenção. O artigo era baseado no relato de uma testemunha. Impreciso e tendencioso, e alguns fatos poderiam ser facilmente contestados. No dia seguinte, Marcos reuniu coragem e foi até a redação do jornal. Parado em frente à recepção, anunciou calmamente. Gostaria de falar com o editor. O artigo publicado sobre mim é impreciso. O editor, um homem de meia idade com um olhar severo, recebeu-o após alguns minutos. Marcos explicou clara e metodicamente todos os pontos errados, fornecendo até fotos e depoimentos de clientes regulares. O editor olhou para ele, surpreso com a determinação do jovem garçom.
Você tem razão, admitiu ele após um momento de silêncio. Publicaremos uma correção. Marcus assentiu, mas no fundo, sabia que não seria suficiente. A senhora Caldwell, por outro lado, continuaria a subestimá-lo. Ele precisava fazer mais. Prove seu valor por meio de suas ações, não de suas palavras. Ele retornou ao café com energia renovada, mais confiante, mais determinado. Cada gesto, cada sorriso que oferecia aos clientes se tornava uma pequena vitória. Ele sabia que a verdadeira vingança não viria do artigo corrigido, mas do seu próprio sucesso, e que chegaria o dia em que a senhora Caldwell se arrependeria de suas ações. Nos dias seguintes, Marcus trabalhou com energia renovada. Cada cliente era recebido com um sorriso caloroso, cada pedido servido com precisão e atenção. Mas desta vez ele não estava fazendo isso apenas para ganhar a vida. Ele queria deixe uma impressão que nunca poderá ser apagada. Certa tarde, enquanto arrumava as xícaras atrás do balcão, Marcus notou uma cena surpreendente. A senhora Caldwell acabara de entrar no café, empurrada por sua assistente. Ela parecia menos confiante do que o normal, e Marcus sentiu uma estranha satisfação interior. Ela sentou-se à sua mesa de costume, e Marcus se aproximou, profissional como sempre. Bom dia, senhora Caldwell. Seu café está bom como sempre? Ela assentiu, mas desta vez não pegou o jornal. Marcus observou sua atitude. Ela parecia desconfortável, quase envergonhada. Poucos minutos depois, um problema surgiu do outro lado do café. Um cliente estava exigindo um pedido esquecido, ficando desproporcionalmente irritado. Marcus correu para resolver a situação com calma e eficiência. Em poucos minutos, ele havia apaziguado a raiva do cliente, mantendo a qualidade do serviço. A senhora Caldwell olhou para ele, boquiaberta. Marcus sentiu seu olhar pesado, e um leve sorriso brincou em seus lábios. Ela percebeu que seu joguinho de humilhação havia falhado. Mas Marcus não parou por aí. Ele sabia que para realmente ganhar vantagem, ele tinha que passar da simples defesa para a vitória retumbante. Ele começou a pensar em maneiras de transformar seu talento e integridade em reconhecimento real, organizando eventos no café, retendo clientes influentes, sendo notado pelos críticos gastronômicos. Naquele dia, pela primeira vez, Marcus entendeu uma verdade essencial. A melhor vingança não era humilhar aqueles que o ofenderam, mas brilhar tanto que a humilhação recairia sobre eles naturalmente. E quando a senhora Caldwell saiu do café com o rosto impassível, Marcus soube que a verdadeira contagem regressiva havia apenas começado. Ela logo averia que ele não era um simples garçom, mas alguém cuja força e determinação excediam tudo que ela poderia ter imaginado. Algumas semanas depois, Marcus organizou um pequeno evento no café, uma degustação especial para clientes regulares e alguns dos críticos gastronômicos mais influentes da cidade. Ele passou horas preparando cada detalhe, escolhendo cuidadosamente as receitas e o serviço. Cada croissant, cada café, era uma prova de sua dedicação e talento. No dia do evento, o café estava lotado. Os críticos, impressionados com a qualidade do serviço e a recepção calorosa, tomaram notas e conversaram animadamente entre si. Marcus, apesar da pressão, manteve a calma e o sorriso impecável. E então ela entrou. A senhora Caldwell, como sempre, em sua cadeira de rodas, mas desta vez com uma expressão de descrença no rosto. Ela tinha ouvido falar do evento e decidira vir, provavelmente para ver se Marcus estaria à altura da ocasião. Mas o que ela viu a deixou sem palavras. Todos os clientes pareciam fascinados pelo seu serviço, elogiando-o calorosamente e conversando com ele com respeito e admiração. Até os críticos mais severos se deram ao trabalho de elogiar sua habilidade e profissionalismo. Marcus se aproximou dela com seu sorriso educado de sempre. Bom dia, senhora Caldwell. Vejo que decidiu nos honrar com sua presença. Ela gaguejou algumas palavras, mas Marcus não estava realmente prestando atenção. Ele estava focado em deixar seus clientes felizes e causar um impacto positivo. E ali, bem diante de seus olhos, ele viu algo que estava esperando. Uma mudança na atitude da senhora Caldwell. Ela não parecia mais arrogante ou segura de si. Pela primeira vez, ela pareceu perceber que havia subestimado Marcus. Aquele dia marcou uma virada. Marcus percebeu que sua paciência, profissionalismo e determinação estavam começando a dar frutos. Ele havia transformado um momento de humilhação em uma vitória retumbante visível a todos, até mesmo aquele que um dia o menosprezou. E no fundo, Marcus sabia que aquilo era apenas o começo. Os próximos capítulos do seu sucesso seriam ainda mais espetaculares, e a senhora Caldwell entenderia, aos poucos, que ela cometeu um erro ao subestimá-lo. Com o passar dos meses, Marcus não brilhou apenas no pequeno café.
Seu talento e profissionalismo chamaram a atenção de vários críticos gastronômicos renomados. E logo o café se tornou um sucesso. Uma referência no bairro. Clientes vinham de longe para provar suas criações e admirar sua maneira única de servir com elegância e atenção. A senhora Caldwell, por sua vez, ainda aparecia no café ocasionalmente, mas sua atitude havia mudado radicalmente. Ela não olhava mais para Marcos com condescendência, agora era uma mistura de surpresa e leve preocupação. Seu olhar, antes cheio de arrogância, traía um reconhecimento silencioso. Marcos não era apenas um garçom, ele havia se tornado a alma e o orgulho do café. Um dia, um grande evento foi realizado, uma competição de gastronomia e serviços em toda a cidade de Nova York. Marcos foi convidado como representante de seu café. O desafio era intenso, com participantes dos melhores estabelecimentos da cidade. Mas Marcos, confiante e focado, impressionou os jurados com sua habilidade, atenção aos detalhes e sua maneira única de criar uma experiência memorável para cada cliente. No final das contas, o veredito foi dado. Marcos ganhou o primeiro prêmio, uma honraria prestigiosa que aumentou sua reputação em toda a cidade. A senhora Caldwell estava presente entre os espectadores. Ela não pôde deixar de aplaudir, mas desta vez, seu olhar era diferente. Nada mais de zombaria, nada mais de desprezo. Ela entendia agora que tinha sido muito rápido para julgar um jovem servidor com base em preconceito. Marcos, por sua vez, saboreou sua vitória interior tanto quanto o reconhecimento público. Ele sabia que essa ascensão não era apenas para ele, mas também para todos aqueles que são subestimados por causa da cor da pele, status ou aparência. E num canto da mente ele se lembrou daquela primeira humilhação com o jornal. Uma humilhação que havia sido a força motriz por trás de seu sucesso retumbante. Após vencer a competição, a reputação de Marcos explodiu. Investidores e donos de restaurantes renomados começaram a se interessar por ele. Propostas de parceria e ofertas para abrir seu próprio estabelecimento começaram a surgir. Marcos sabia que estava no caminho certo. A chance de transformar sua vida dramaticamente. Certa manhã, enquanto discutia uma proposta de inauguração com um investidor influente, ele viu a senhora Caldwell entrar no café. Desta vez, ela não estava sozinha. Vários amigos do bairro, conhecidos por sua influência e status social, estavam com ela. Ela obviamente tinha ouvido falar da ascensão meteórica de Marcos. Marcos, imperturbável, aproximou-se com seu sorriso habitual. Olá, senhora Caldwell. Vejo que você ainda está seguindo minha rota. Ela corou levemente e desviou o olhar. Marcos notou este pequeno sinal. Ela estava começando a perceber a extensão do seu sucessor e entender que ela havia subestimado seriamente o jovem garçom que ela tentou humilhar. Poucos dias depois, o investidor com quem Marcos havia falado ofereceu-lhe uma oportunidade única: administrar seu próprio café-restaurante, com total liberdade sobre o conceito, o cardápio e a decoração. Marcos aceitou imediatamente. Não se tratava mais apenas de vingança por uma humilhação passada, mas sim uma oportunidade de construir algo grande, respeitado e duradouro. No dia da inauguração, a cafeteria Marcos atraiu a elite da cidade, críticos gastronômicos e clientes ávidos. Curiosa e fascinada, a senhora Caldwell parou na entrada, incapaz de esconder seu espanto. Ela vira Marcos como um mero garçom, mas agora ele foi o arquiteto do seu próprio sucesso. Marcos não disse nada. Atendia cada cliente com sua habilidade habitual, cada gesto preciso e elegante, cada sorriso caloroso e sincero. E nos olhos da senhora Caldwell, ele finalmente leu o que esperava: o reconhecimento silencioso de sua superioridade. Esta oportunidade inesperada já não era apenas uma vitória pessoal, era prova de que dignidade, trabalho duro e perseverança sempre superam preconceitos. Algumas semanas após a inauguração de sua cafeteria, Marcos notou que a senhora Caldwell continuava a visitá-la regularmente, ainda com aquela mistura de curiosidade e desconforto no rosto. Ela parecia estar procurando por algum sinal, alguma falha. Mas tudo o que via era a perfeição do serviço e o sucesso retumbante de Marcos. Certa tarde, ela se viu sozinha à mesa e Marcos, tomando coragem, resolveu se aproximar. Bom dia, senhora Caldwell, disse ele calmamente. O que achou do lugar? Ela olhou para baixo em busca de palavras. Após um longo silêncio, sussurrou. Eu tenho que admitir que não esperava por isso. Pensei que você fosse só um garçom. Marcos olhou para ela, impassível, mas firme. E agora? Ela respirou fundo, finalmente percebendo a magnitude do seu erro. E agora vejo que julguei alguém pela cor da pele e pela posição social. Você provou que eu estava errado. Marcos assentiu, sua expressão gentil mas implacável. Exatamente.
Eu não estava tentando te humilhar em troca. Meu sucesso não é uma vingança contra você. É o resultado do meu trabalho duro, da minha determinação e da minha dignidade. A senhora Caldwell baixou a cabeça, envergonhada, mas consciente da lição. Marcus, no entanto, retornou ao seu serviço, cada gesto elegante, cada sorriso atencioso, cada ação demonstrando que a verdadeira força vem de dentro e não do ressentimento. Daquele dia em diante, a senhora Caldwell interrompeu suas tentativas de julgamento e condescendência. Ela até começou a admirar Marcus silenciosamente, percebendo que a humilhação que ela tentou criar nunca teve poder sobre ele. Este confronto silencioso marcou um ponto de viragem final. Marcus tinha transformado uma humilhação num triunfo e no seu sucesso. Tinha dado uma lição de vida para todos aqueles que o subestimaram. A cafeteria de Marcus rapidamente se tornou um lugar emblemático do bairro. Sua reputação agora se estendia além das ruas ao redor. Clientes vinham de toda a cidade, e alguns até do exterior, atraídos pela combinação única de talento, serviço impecável e calor humano. Marcus não apenas serviu, ele encorajou e treinou jovens servidores, adolescentes e jovens adultos do bairro, para aprender seu ofício, cultivar respeito, paciência e profissionalismo. Cada gesto que ele ensinava era acompanhado de uma lição de vida. Dignidade e trabalho duro sempre superam preconceitos. A senhora Caldwell, que continuava a passar pelo café, observava tudo em silêncio. Viu jovens, muitas vezes de origens modestas, deslumbrados com a gentileza e competência de Marcus. Percebeu que o que antes subestimara não era apenas um garçom excepcional, mas um verdadeiro modelo e líder para toda uma comunidade. Certa noite, quando Marcus estava saindo do café após um longo dia, a senhora Caldwell se aproximou dele. E Marcus, eu queria te dizer, estou impressionado. Você mudou não só a sua vida, mas a vida de muitas pessoas ao seu redor. Eu nunca teria imaginado. Marcus olhou para ela calmamente, com um leve sorriso nos lábios. Obrigada, senhora Caldwell. Mas o que você vê não é vingança pessoal. É o resultado de acreditar em si mesma, apesar daqueles que duvidam ou julgam sem saber. Aquele dia marcou um novo capítulo. Marcus não era mais apenas um jovem garçom humilhado por um jornal e uma mulher arrogante. Ele era uma figura inspiradora, um exemplo vivo de coragem e perseverança, e até mesmo aqueles que duvidavam dele estavam começando a entender a força de sua resiliência. E enquanto as luzes do café diminuíam lentamente, Marcus tinha certeza de uma coisa: seu sucesso não foi só seu, foi de todo o bairro que ele inspirou e transformou. Poucos meses depois, Marcus recebeu um convite de prestígio. Participar de uma gala gastronômica nacional onde seriam reconhecidos os talentos mais promissores e inovadores do país. Era a oportunidade perfeita para mostrar que seu sucesso não foi local, mas digno de reconhecimento nacional. Na noite da gala, Marcus entrou no salão bem iluminado, impecavelmente vestido e confiante. Os holofotes pareciam seguir cada movimento seu enquanto ele cumprimentava os convidados com elegância e profissionalismo. No meio da multidão estava a senhora Caldwell novamente, desta vez acompanhada por outros membros da alta sociedade da cidade. Seu olhar revelava admiração misturada com arrependimento. Ela subestimou Marcus desde o começo. Quando o prêmio de melhor talento revelação do ano foi anunciado, o nome de Marcus ecoou por toda a sala. Ele subiu ao palco com o coração disparado, mas a cabeça erguida. Os aplausos foram estrondosos, e até a senhora Caldwell, incapaz de esconder seu espanto, levantou-se para aplaudir, reconhecendo silenciosamente a superioridade e o mérito de Marcus. No palco, Marcus falou humilde, mas firme: este prêmio não é só para mim. É para todos que foram subestimados, humilhados ou julgados injustamente. É a prova de que trabalho duro, perseverança e respeito próprio podem transformar toda humilhação em força. Suas palavras ecoaram pela sala. Não era vingança pessoal, mas uma lição universal. A senhora Caldwell, sentada no meio da multidão, sentiu a verdade em cada palavra. Ela tentou menosprezar Marcus, mas foi ele, com dignidade e determinação, quem deslumbrou o mundo inteiro. Naquela noite, Marcus não comemorou apenas seu sucesso. Ele comemorou a vitória da integridade sobre o preconceito, e para a senhora Caldwell, foi uma lição inesquecível. O verdadeiro poder não está no julgamento, mas na grandeza de alma e no trabalho duro. Algumas semanas após a gala, Marcus chegou ao auge do seu sucesso. Seu café-restaurante tornou-se não apenas um renomado ponto gastronômico, mas também um centro de treinamento e inspiração para os jovens do bairro. Os clientes vinham não apenas pelo sabor de seus pratos, mas também por experimente o serviço e a gentileza únicos. Certa manhã, enquanto preparava o café para a inauguração, a senhora Caldwell entrou pela última vez.
Desta vez, ela estava sozinha, visivelmente nervosa e cheia de respeito. Marcos a cumprimentou com seu habitual sorriso caloroso e profissional. Olá, senhora Caldwell. É bom vê-la novamente. Ela hesitou então, com uma voz mais humilde do que jamais tivera. Marcos, eu queria me desculpar. Fui injusto, arrogante e desdenhoso. Eu te humilhei uma vez e hoje percebo o quanto eu estava errado. Marcos olhou para ela calmamente, sem um pingo de ressentimento. Suas desculpas são aceitas. Mas lembre-se, a verdadeira vitória não se mede pela humilhação dos outros, mas pelo que cada um constrói. A senhora Caldwell sentiu profundamente comovida. Pela primeira vez, ela entendeu que Marcos não era apenas um garçom que ela tentará menosprezar, mas um homem que transformou a humilhação em um triunfo retumbante e inspirador. Naquele dia, Marcos sorriu ao olhar ao redor do café, repleto de clientes felizes. Jovens garçons que ele estava treinando e pessoas de todas as classes sociais que passaram a admirar seu trabalho. Ele não apenas vingara sua honra, como fizera muito mais, ele transformou sua vida e a vida de todos ao seu redor. E enquanto o sol da manhã iluminava o bairro, Marcos tinha certeza de uma coisa: ele havia conquistado a vingança total, e ninguém jamais poderia apagar sua dignidade, seu sucesso e seu legado. A mulher que um dia o humilhou foi embora com a cabeça baixa, mas o coração cheio de respeito, e Marcos continuou a sorrir para a vida, ciente de que seu verdadeiro poder residia em sua perseverança e grandeza de alma.